Fala galerinha, Dominantes Online, Thiago Donin aqui na área para mais uma aula de física. E hoje vamos falar sobre a gravitação universal. Bem pessoal, para a gente falar sobre a gravitação universal, a gente precisa entender e situar em que momento a gente começa a desenvolver esse tipo de ciência. Lá quando a gente começou a falar sobre as leis de Kepler, eu mostrei que as leis de Kepler elas surgem através do desenvolvimento das observações feitas por Tycho Brahe e também por Kepler durante todo o seu tempo de pesquisa, que foram anos, não é? E aí a gente tem um outro físico muito famoso que faz também um desenvolvimento sobre essas observações, e ele é conhecido como Newton, e ele percebe que ele consegue fazer uma das principais determinações que a gente tem dentro da física, né, dentro da ciência e dentro do nosso cotidiano, que é o quê? A força de interação entre as massas. Tá? De uma maneira geral, lembra daquela maçãzinha que a gente tinha que caía na cabeça de Newton? Aquela paródia que a gente contava para conseguir fazer as afirmações sobre as leis de Newton? Então, a gente tem aqui mais uma das conclusões dessas observações. E aí, a gente entende de uma maneira geral que essa lei de gravitação ela sempre vai ser visualizada entre pares, entre dois corpos massivos. Então, essa lei de gravitação universal, que a gente chama também de quarta lei de Newton, ela afirma que se dois corpos possuem massa, ambos sofrem uma força de atração mútua proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Pessoal, entenda, isso é para qualquer corpo massivo. E aí você vai se perguntar, mas por que a gente não sofre essas forças de interação? Bem, uma das coisas que a gente vai visualizar é que para que a gente crie uma equação, a gente gere uma constante que faça com que as forças de atração entre as pessoas com massas pequenas, entre corpos de massa pequena, seja praticamente inexistente. Dá uma olhada. Bem, aqui eu tenho dois corpos massivos e uma distância entre D para eles, não é? Bem, Newton falou que essa força de interação proporcional que nós temos ali, essa força de atração entre esses dois corpos, ela é proporcional ao produto da massa desses corpos. Então, quanto mais massivo esses corpos forem, maior vai ser essa interação gravitacional. Bem, e aí falou que é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, não é? E aí com isso, pessoal, a gente precisa visualizar que isso aqui não é uma equação, isso aqui é uma proporção. E para que isso aqui se transforme em uma equação, eu preciso substituir esse sinal de proporcional por um sinal de igual, né, e uma constante. Constante que nesse caso a gente vai chamar de G. G, que é a constante da gravitação universal, ok? Eu só peço para que vocês tomem cuidado, pessoal, que quando a gente fala sobre essa força gravitacional, né, já falamos isso quando a gente teve a aulazinha lá da força-peso, não é? A gente visualiza que essas forças, elas são mútuas. Então, se um atrai o outro também vai atrair aquele que a gente está analisando. Esses pares aqui, eles precisam ser respeitados porque necessariamente a gente está falando sobre leis de Newton e aqui a gente não vai deixar de trabalhar com a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, ok? Dá uma olhada nesse exemplo. O exemplo ele fala o seguinte: calcule a força gravitacional entre um rapaz de massa 70 quilos que se encontra a 10 metros de uma jovem de massa 50 quilos. E aí ele fala que G, que é a gravitação universal, é uma constante, pessoal. Ele tem como valor o 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado, ok? Bem, analisando isso, vamos aplicar aqui a nossa lei de gravitação universal. Gzão vezes M1 vezes M2 dividido
pela distância entre eles ao quadrado. Então, aqui a gente aplica 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, vezes 50, vezes 70, dividido por 10 ao quadrado. Bem, aqui nós temos um número a qual a gente precisa trabalhar com a notação científica, não é? Então, se a gente tem, por exemplo, 50, eu posso observar que 50 é 5 vezes 10. 70 é 7 vezes 10. Então, eu posso pensar que aqui, para que eu resolva essa minha parte de cima, eu posso pegar 6,7 vezes 5 vezes 7, ok? Então, a gente tem que essa nossa força, ela pode ser vista como 234,5 vezes, aí a gente resolve as nossas potências. Bem, nesse caso aqui agora, nós vamos ter potências de 10, então aqui 50 era 5 vezes 10, 70 era 7 vezes 10, então sobrou para a gente aqui o 10 vezes 10, que olha, a gente anula com o nosso denominador. Então isso aqui, vezes 10 elevado a menos 11 newtons. Então percebam, pessoal, quando a gente fala de corpos que têm massas pequenas, a força de interação entre elas é mínima, é quase nula. Elas não conseguem trazer uma grande representação a título de intensidade para a gente, ok? Veja, perceba que a ideia da gravitação universal é que a gente faça o cálculo entre elementos que têm massas absurdamente enormes, como, por exemplo, o Sol, como, por exemplo, a Lua, como, por exemplo, a Terra, ok? Então, sempre que a gente fala sobre essas forças gravitacionais, a gente acaba falando dos corpos celestes, que são corpos que têm massas absurdamente enormes, e isso faz com que elas tenham um campo gravitacional, uma força gravitacional muito grande, independente de quem esteja do outro lado. Por exemplo, quando a gente pensa em como que a gente trabalha com a massa do planeta Terra, aí sim, aí a gente acaba tendo um valor gravitacional muito importante. E, na verdade, um valor gravitacional que é aquele que faz com que a gente fique preso à Terra. Ou seja, é aquela força que faz com que a gente seja atraído para o centro da Terra. E aí a gente fala sobre o que a gente chama de gravidade local. Ou seja, a gravidade a gente chama de fenômeno de atração que comanda a movimentação dos objetos. Na Terra, a gravidade é a propriedade que faz com que os corpos sejam atraídos para o centro da Terra. Também conhecido, pessoal, essa força, né, que faz com que a gente seja atraído para o centro da Terra, a gente chamou de força-peso, ok? Bem, e aí, se vocês perceberem, quando a gente fala sobre a gravitação universal faz com que essa força de atração ela seja diferente dentro da nossa localidade, ou seja, dentro da nossa distância para o centro da Terra. E aí, eu coloco um quadrado aqui, um quadro, né, um informativo, a qual ele demonstra para a gente qual é o valor da gravidade dependendo da altitude que a gente se encontra. Por exemplo, a nível do mar, né, ou seja, com uma altitude de 0, né, que a gente está ali exatamente na superfície da Terra, o valor da nossa gravidade fica ali no entorno de 9,83, não é? Um valor aproximado. Se a gente já sobe um pouquinho e vai para uma altitude um pouco maior, por exemplo, ali no cume do Monte Everest, a gente percebe que aí a nossa gravidade ela sofre uma diminuição. E aí, a gente continua seguindo para altitudes maiores, a gente percebe que a nossa gravidade ela vai diminuindo. Até, por exemplo, quando a gente chega na altura de um satélite de comunicação. Ou seja, perceba que um satélite de comunicação ele precisa de uma força gravitacional que faça com que ele fique preso à órbita do nosso planeta, por exemplo. Mas aí isso não tira a força gravitacional que ele tem com a Terra, ou seja, ele é atraído sim
para o centro da Terra. E aí, uma das curiosidades que nós temos é que todo satélite, quando ele é lançado, ele já tem um tempo de queda. Ou seja, chega um momento em que ele não consegue mais se manter dentro da órbita porque ele acaba sendo atraído de novo para dentro da Terra, para dentro da atmosfera terrestre. E aí, nós temos que o peso, ele acaba sendo a massa vezes a gravidade, ok? E nós temos que essa força de atração gravitacional, ela é a constante vezes o produto da massa, e aí nesse caso é a massa do corpo vezes a massa do planeta, dividido pela distância entre eles ao quadrado, ok? Bem, e aí eu quero que vocês percebam que a força que a gente chama de força-peso, ela acaba sendo essa força de atração gravitacional. Então eu posso dizer que a minha massa vezes a gravidade acaba sendo o Gzão vezes a massa do corpo vezes a massa do planeta dividido por d ao quadrado. E aí a gente simplifica cortando a massa, e aí a gente tem como calcular a gravidade do planeta de acordo com a altura que a gente se encontra, não é? Então a gente tem aí que a gravidade local, ela é o produto entre a gravitação universal, né, o constante de gravitação, a massa do planeta e a altura que a gente se encontra dentro do planeta, tá, pessoal? Então percebam aqui que isso a gente precisa levar em consideração o raio da Terra, tá? Então, assim, se eu estou falando que o raio da Terra é de 6.400, seria 6.400 mais o valor. Então, sempre que a gente for verificar, percebam que na questão ela sempre vai dizer qual que é essa distância, ok? E aqui a gente tem um exemplo e um exemplo conceitual, tá? Ele fala o seguinte: a distância do centro da Terra à Lua é de aproximadamente 60 vezes o valor do raio da Terra. Sendo GT o valor da aceleração da gravidade da Terra na superfície, a aceleração da gravidade da Terra num pontinho da órbita da Lua será de aproximadamente, ou seja, nesse caso aqui, pessoal, ele já demonstrou para a gente qual é o valor do raio da Terra. Ele falou que a gravidade da Terra, que ele chamou de GT, é Gzão vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. E aí ele quer que a gente calcule essa nova gravidade. E aonde é que vai estar essa nova gravidade? Bem, a distância agora já não é mais R, é que 60 vezes R. Então a gente vai ter o Gzão, a massa da Terra, dividido por 60 R ao quadrado. Então a gente tem a relação que essa nova gravidade vai ser o quê? Gzão M dividido por 3.600, que é 60 ao quadrado, vezes o raio ao quadrado. E aí a gente já sabe que Gzão, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, é igual ao G da Terra, e aí a gente pode dizer que essa nova gravidade, ela vai ser o Gzão vezes M, perdão, a gravidade da Terra, né? Dividido por 3.600. E aí a gente marca a letra B como sendo a alternativa correta. Ok? Muitas das vezes, pessoal, a gente precisa fazer alguns cálculos de velocidade orbital. O que seria uma velocidade orbital? Quando a gente fala sobre os corpos celestes, ou até mesmo satélites artificiais, a gente percebe que a gente tem um movimento, a possibilidade de criar um movimento orbital. Ou seja, um satélite, ele fica girando no entorno do nosso planeta conforme ele vai fazendo o seu movimento. Por exemplo, nós temos a Lua, que é um satélite natural, e nós temos milhões de satélites, né? Vou falar milhões porque a gente tem alguns satélites que a gente não sabe que existe, não é? Como, por exemplo, os satélites espiões que a gente tem. E aí, muitas das vezes, quando a gente quer calcular essa velocidade, não é? Quando a gente precisa quando a gente precisa lançar um satélite que vai ficar girando no entorno do nosso planeta, a gente precisa saber a velocidade com que a gente vai lançar ele, não é? Ou seja,
A partir do momento em que a gente entende que esse corpo ele vai ter um movimento circular, não é? Ali através do nosso baricentro, não é? A gente acaba tendo esse movimento circular e o que a gente aprendeu anteriormente? Que todo movimento circular ele precisa respeitar o que a gente chama de força centrípeta. Então aqui, ó, a gente tem que a nossa força centrípeta ela vai ser m vezes v ao quadrado dividido por r. E aí a gente tem que a nossa força gravitacional ela vai ser gzão, mzão, mzinho, dividido por d ao quadrado. Percebam, pessoal, que eu vou misturar essas duas fórmulas para que a gente consiga chegar nessa aqui. Como que a gente vai fazer isso? Bem, a força centrípeta ela vai ser exatamente a força gravitacional, que é a força que mantém esse corpo preso a essa órbita. Então, a gente tem que mv ao quadrado sobre r é igual a gzão, mzão, mzinho, mzão, a ordem de fatores não altera o produto, dividido nesse caso aqui, ó, por r ao quadrado, que no caso vai ser a distância que a gente está trabalhando. Simplificando aqui, ó, a gente corta o raio com raio, massa com a massa, a gente chega à conclusão que V é igual a Gzão, Mzão, dividido pelo R ao quadrado. O V ao quadrado. E aí, eu quero que vocês percebam que essa velocidade orbital, ela independe da massa do corpo que está sendo colocado em órbita, tá, pessoal? Ela independe, ou seja, ela depende apenas da massa do nosso planeta e é a distância que a gente quer colocar esse corpo em órbita, ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de gravitação universal. Eu espero que tenha sido proveitosa e não deixe de assistir as outras aulas que a gente tem no nosso aplicativo. Bom estudo!